Você deseja se aprofundar um pouco mais sobre a lição bíblica do terceiro trimestre de 2021, das lições bíblicas adulto da CPAD, que trata sobre o plano de Deus em meio à infidelidade da nação de Israel, que é baseado em 1º e 2º Reis? Imagino que você tem esse interesse. Quais são as referências? Quais livros utilizar? Quais são os materiais básicos para todo professor de escola bíblica dominical? Imagino que você tenha total interesse nessa informação. Portanto, aproveite este conteúdo. Ele foi feito com esta finalidade. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para poder acompanhar comigo aqui uma apresentação inicial de livros que vão ser imprescindíveis, importantíssimos para você se aprofundar sobre o tema de 1º e 2º Reis, que vai servir de base para a lição bíblica desse trimestre, o terceiro trimestre de 2021 da CPAD. Se você está vendo este vídeo posterior a este período e você pode talvez imaginar que não é feito para você. Se você está querendo se aprofundar em 1º e 2º Reis, esse vídeo ele vai servir sim para você. Ele vai ser atemporal nesse aspecto. Quanto a isso, você não deva se preocupar. Eu vou apresentar aqui para você algumas obras. Essas obras aqui apresentadas não vai ser uma apenas exposição comum, como também não vai ser nenhuma espécie de review, uma análise, uma resenha crítica dos livros. Não é nem com essa finalidade superficial e nem com essa finalidade também mais profunda e sofisticada. O que eu vou fazer aqui é uma abordagem de como você utilizar os livros em sua ministração de escola bíblica dominical. Quais são os cuidados que você deve ter, quais informações pensar em que materiais, e aí você formatar uma aula bem estruturada. Ou seja, aonde você encontrar os subsídios. Aqui é quase que um aspecto também didático. Portanto, acompanhe comigo aqui, já vamos começar a nossa primeira obra, nosso primeiro livro, apresentar o livro de 1º e 2º Reis, Introdução e Comentário de Donald Wiseman. Vou aqui colocar para você poder enxergar com um pouco mais de clareza, certo? É da editora Vida Nova. Este material aqui, ele tem um comentário extensivo, certo? E alguém pode se perguntar, professor Roberto, eu posso utilizar de bíblias de estudo? Posso utilizar de comentários bíblicos gerais, aqueles de volume único? Pode sim, perfeitamente. Qualquer comentário que vai tratar de 1º e 2º Reis pode ser válido, obviamente, com os critérios que geralmente já costumamos falar isso no Escola Biblicast. Contudo, este comentário aqui, ele é um livro único apenas para 1º e 2º Reis. Aí é que se torna um diferencial, porque ele vai ser mais profundo nos comentários. E quero aqui apresentar para você alguns trechos, vou fazer isso em todos os livros, e explicar um pouco da lógica. Olha só por que é importante você ter acesso a um tipo de comentário que é um subsídio adicional ao que você tem em sua lição bíblica, porque você sabe que ela é feita para o aluno e até a versão do professor ela tem poucos materiais complementares. É a lógica da estrutura da lição bíblica. Não estou dizendo que é ruim ou positivo. É a mecânica para poder aprimorar e deixar aquele estudo didático. Contudo, obviamente, cada professor tem a liberdade de se aprofundar e em que elementos se aprofundar. Fiz aqui um pequeno trecho que eu acho muito importante você considerar já como uma espécie de subsídio para a sua própria lição bíblica. Olha o que diz aqui, vou fazer isso nos demais materiais de forma que não vai ficar muito pesado e também não vai ser algo superficial. Olha o que diz a página 18 do referido livro. Portanto, reis não são apenas uma crônica política ou religiosa, mas uma história sagrada, com um adequado comentário teológico, ou seja, um comentário religioso sobre a história. Sem a presença dos detalhes, pouco seria conhecido do resultado da experiência do reinado, que se seguiu à promessa dada a Davi. Quanto a uma dinastia eterna, também não seriam conhecidos ou entendidos aspectos como a sabedoria e o esplendor de Salomão, inclusive que vai ser a temática da lição 1. As grandes façanhas de Elias e Eliseu, o evento e a explicação do exílio de Israel e de Judá e todas as referências feitas a esses eventos em outros lugares das Escrituras. O livro de 1º e 2º Reis ele é ratificado em outras afirmações externas ao livro, o que confere, inclusive, ao mesmo a autenticidade e a uma veracidade para aqueles que talvez coloquem em xeque questões como estas. Todos os povos, desde as primeiras sociedades
a usarem a escrita, têm feito relatos dos primeiros eventos que lhes são conhecidos, para benefício das gerações seguintes. Se você quiser saber quais são os outros 5 livros que eu vou falar, acompanhe comigo aqui atentamente, porque o último livro, o 6º livro, ele vai trazer aqui algumas informações que eu acho que para você pode talvez lhe surpreender. É um livro que eu julgo para aqueles que querem se aprofundar de forma mais vasta ao conteúdo, vai ser muito interessante, tá certo? Vou aqui para o próximo livro. O próximo livro, na verdade, é mais um atlas. O que é isso? É uma composição de mapas, aspectos geográficos, obviamente de cultura, de história, que fornece um pano de fundo importante. Não adianta eu estudar primeiro e segundo reis com a minha ótica, com a minha visão de mundo. Ela é uma ótica e visão de mundo limitada muitas vezes ao meu tempo, ao meu período, ao meu contexto. Portanto, eu tenho que entender o que ocorria lá naquele período. Tem aqui uma série de marcações que eu vou mostrar algumas para você. E não repare que as stickers ou os marcadores de livro que vão aparecer aqui é porque eu peguei aqui emprestado do meu filho e são de animais, esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Olha só que interessante aqui quanto a um pequeno texto do material, mas que eu acho muito interessante. Vai ter mapas. Olha aqui o Reinado Unido de Salomão. Esse mapa aqui é bem interessante. Se você depois quiser dar uma parada na tela para poder analisar um pouco melhor esse conteúdo, e se você quiser ver, ter acesso de mapa ou informações adicionais, eu coloco alguns trechos, obviamente, não vou colocar o livro, mas eu coloco algumas informações como essa lá no canal do Telegram, e aí você pode ter acesso a esse conteúdo, um material que geralmente você vê em artigos científicos, em outras obras. A gente faz a devida citação e coloca o mesmo lá. Então, esse tipo de conteúdo você pode ter de forma que você possa replicar, inclusive, em sua escola bíblica dominical. Você tem acesso no Telegram. O canal do Telegram, o link, consta na descrição deste vídeo. Ele é totalmente gratuito. O acesso é para que você possa ter um material de subsídio para a sua aula de escola bíblica dominical. Olha o texto que eu vou ler, não é o objetivo desse atlas exatamente falar sobre isso, mas eu acho que é um trecho bem interessante. O autor desse material é o Tim Dowley, eu acho que é assim que se pronuncia. Pequeno Atlas Bíblico, da editora CPAD, um material de capa dura, uma folha bem, um material liso, um material de qualidade, certo? Ele tem poucas páginas, mas é bem interessante, tá certo? Olha o que diz aqui. Depois de sair vencedor de uma difícil luta de sucessão, Salomão reinou durante uns 40 anos. Durante seu reinado, o reino de Israel alcançou seu apogeu de magnificência. As forças de Salomão eram a administração, as obras públicas e a diplomacia. Algo que é muito importante nos dias de hoje, inclusive, principalmente no contexto brasileiro, quem está acompanhando o aspecto político atual. Logo em seguida, a ascensão ao trono, ele orou a Deus pedindo-lhe sabedoria, e sua oração foi respondida. Salomão casou-se com as filhas dos reis vizinhos, como meio de selar relações diplomáticas, e entrou em empreendimentos comerciais conjuntos com Irão, rei da cidade de Fenícia, de Tiro. E é interessante isso. Os casamentos de Salomão, não vou dizer que são todos, mas grande parte deles eram alianças estratégicas para a manutenção do poder do governo dele e ter mais alcance, mais relações com os outros povos. Naquele contexto, isso era algo relativamente comum. Salomão ainda fez o seguinte, ele dividiu o reino em 12 distritos administrativos, segundo 1 Reis, capítulo 4, versículo 7 ao 19, sob a administração de 12 oficiais, responsáveis pela provisão da casa real, um a cada mês do ano. Este procedimento facilitou implementar um programa de construções de âmbito nacional. Vou mostrar aqui para você agora mais 2 mapas que eu acho que são interessantes dentro do nosso contexto. Um deles é exatamente a divisão do reino do norte e do sul e como ficou a composição disso, certo? Olha esse item aqui como é interessante. Um outro ponto que eu quero mostrar para você são mapas que constam nesse atlas. Vou mostrar aqui alguns na tela, talvez não fique tão bom, mas no Telegram você tem acesso a esse material completo, certo?
Olha só aí a composição do reino tanto do norte como do sul. Avançando aqui um pouco mais, aqui tem vários materiais, estou só pensando aqui na perspectiva de primeiro e segundo reis, obviamente. Um outro material que eu quero mostrar para você aqui é um outro mapa que fala sobre a invasão que sofreu o povo de Deus pelos babilônios. Então aqui nesse mapa você vai ter um panorama bem interessante de como foi a rota. Então, elementos que vão ajudar, sim, na sua formatação da sua aula de escola bíblica dominical. Isso aqui vai enriquecer bastante, porque não vai ficar apenas em um falar. Talvez algum aluno da Escola Bíblica Dominical, se você perguntar em que continente fica a nação de Israel, ele não vai nem sequer saber. Talvez você mostrar um mapa mundo para ele e perguntar onde você encontra Israel aqui nesse mapa mundo, a pessoa talvez tenha dificuldade de encontrar. Então é um bom momento de você apresentar alguns elementos de geografia, para a pessoa poder se situar, obviamente. O próximo livro, o terceiro livro que eu quero mostrar para você, é esse comentário histórico-cultural da Bíblia, do Antigo Testamento, da editora Vida Nova, que tem como um dos autores o John Walton, que é aí um especialista no Antigo Testamento, assim, cara fora de série, fenômeno. E por que esse comentário é muito útil e interessante? É porque ele apresenta não apenas um comentário bíblico, mas ele é um comentário da história, da cultura. E isso favorece, sim, a sua interpretação do texto melhor e aí, consequentemente, uma aula de escola bíblica muito mais rica. Quero apenas aqui ler um pequeno trecho também sobre comentário de 1 Reis, capítulo 4, em específico o versículo 7. E aí você vai entender um pouco sobre isso. Olha o que diz aqui o texto. O sistema distrital. Numa tentativa de centralizar sua autoridade como rei e iniciar o processo de enfraquecimento dos vínculos locais e tribais, Salomão reorganizou seu reinado. Os distritos tribais que haviam sido criados após a conquista e durante o período de ocupação poderiam constituir-se numa ameaça à dinastia davídica. As tribos do norte, sob a liderança de Sebá, já haviam tentado separar-se do reino unificado. Se novas fronteiras políticas fossem redesenhadas de forma a misturar as populações tribais, olha só a estratégia de Salomão, com as novas cidades cananeias anexadas à nação, o rei poderia evitar futuros problemas políticos. Essa reestruturação também ajudou a financiar os projetos de obras nacionais, a defesa nacional e o início de empreendimentos comerciais internacionais. Isso aqui com as devidas referências, certo? Dentro da Bíblia. Visto que cada distrito era responsável por fornecer provisões para o sustento do rei e de seu palácio durante um mês do ano. Um sistema regular de impostos, diferente do dízimo religioso. Deixa isso bem claro aqui, está entre aspas esse trecho. Poderia ser implantado, enfraquecendo ainda mais a autonomia local e favorecendo uma forma centralizada de governo. Olha só que informação rica de procedimentos que a gente vê apenas o relato lá na Bíblia, mas em alguns momentos não explica o porquê ou a eventual estratégia. E quando passamos a entender um pouco, inclusive da prática dos reis, dos imperadores daquele período, favorece para que você, possamos extrair essas informações e aplicar com muito mais clareza para o nosso aluno. Então, é um material muito rico. Esse aqui é um livro que você deveria ter em sua biblioteca, não por causa de 1º e 2º Reis, mas simplesmente porque você precisa ter ele para estudar um pouco mais o contexto do Antigo Testamento. Existe também esse livro para o Novo Testamento também aplicado, certo? Quarto livro impresso que eu vou estar apresentando para você, porque os outros dois são no formato do Kindle, já vou mostrar para você, é o Teologia do Antigo Testamento para Cristãos, mais uma vez também do John Walton. Ele é da editora Loyola, Edições Loyola. Por que esse material e por que esse livro? Já que existem algumas teologias do Antigo Testamento. Eu acho essa daqui particularmente muito interessante porque o John Walton ele tem esse conhecimento do aspecto cultural de forma muito profunda. E isso favorece, inclusive, ele é um dos autores desse livro que eu mostrei anterior, das edições Vida Nova. Eu vou mostrar aqui para você um pequeno trecho que eu extraí do capítulo 5, que fala sobre o templo e a Torá.
E por que esse elemento? É que é um dos capítulos que tem uma relação bem mais próxima com o nosso comentário bíblico, né, ou o nosso estudo bíblico de 1º e 2º Reis. Olha o que diz aqui sobre uma discussão que às vezes acontece dentro do ambiente da igreja e que deveríamos também entender um pouco como é que aconteceu lá no Antigo Testamento. A conexão entre espaço sagrado e presença de Deus. Olha o que diz aqui o texto. Por todo o Antigo Oriente Próximo e em Israel, o espaço sagrado era sagrado por causa da presença divina evidente ou inferida. Nem o templo em si, nem os rituais nele realizados eram mais importantes do que a presença da divindade. Isso é muito importante considerarmos. Conceitualmente, o templo era integralmente relacionado e dependente da presença divina e da interação entre essa presença e a humanidade. O templo era secundário, tanto à presença divina quanto à ação ritual, servindo como cenário para ambos. Portanto, o espaço sagrado implica presença divina, e a presença divina estabelece espaço sagrado. Portanto, segundo o próprio John Walton, não existia no imaginário das pessoas daquele período que existisse lugares santos, sagrados. Não. O que conferia aquele lugar ser sagrado, ser santo, era a presença do próprio Deus. E isso não era só presente na cultura de Israel, que isso que é interessante. Nos demais povos que tinham outras religiões, outros deuses, obviamente deuses falsos, mas eles também tinham um comportamento semelhante. Olha que interessante. Então, a gente percebe, às vezes, pessoas interpretando equivocadamente o Antigo Testamento, e alguns, além de interpretar equivocadamente o Antigo Testamento, trazem isso para o Novo. E aí vira um problema dentro de algumas igrejas. Portanto, é que um dos comentários que eu achei bastante interessante. Um outro também, da página agora aqui, 154, fala sobre o que é pecado. E alguém pode dizer assim, professor Roberto, falar o que é pecado, qual a dúvida que a gente teria quanto a isso? Bem, talvez aqui a informação que eu vou trazer para você talvez se surpreenda ou traga um elemento novo. Se quisermos tentar compreender a teologia do pecado no Antigo Testamento, temos de começar removendo todos os paradigmas que tivemos derivado de nossas próprias teologias sistemáticas ou de estudos do Novo Testamento. A adoção desse procedimento não tem o objetivo de sugerir que esses entendimentos estejam errados. Olha só, eu também estou dizendo que está errado. Só estamos reconhecendo que os modelos de pensar do Antigo Oriente Próximo podem não ser os mesmos que os nossos. Aí ele vai discorrer e apresentar que elementos são esses, quais argumentos, quais itens eu devo considerar. Portanto, esta obra aqui, eu também julgo, se você quiser aprofundar sobre essa questão, fortemente este material também, tá certo? Agora, vamos abordar os livros no formato Kindle, no formato e-book. Por que Kindle? Por que e-book? Em virtude também do próprio espaço da biblioteca, né, que alguns escolho comprar fisicamente e outros de forma online, mas também a acessibilidade e a rápida resposta. Né? Alguns deles eu não tinha logo de pronto, como o próprio livro da lição bíblica, tive que adquirir logo de imediato que saiu, porque eu tive que fazer uma leitura prévia, né, exatamente para tentar entender algumas acusações, alguns problemas que tiveram aí, conferidos ao pastor comentarista da lição bíblica. Então, eu tive que fazer uma análise inicial da lição bíblica como do livro, até porque o pessoal que eu ajudo, né, nesse material aqui do Escola Biblicast, nessas aulas, estava demandando uma espécie de posicionamento, né, e aí eu tive que conferir para poder dar um feedback para o pessoal, tá certo? Obviamente serviu como meu próprio estudo, para a minha própria Escola Bíblica Dominical, inclusive aqui para os irmãos. Bem, o livro de referência empregado é com a capa muito parecida com a própria lição bíblica, certo? Que tem como tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E esse material aqui, que é a lição bíblica, é a capa muito parecida com a do livro, que estou aqui no formato Kindle, certo? No formato e-book. Olha aqui um pequeno trecho que eu achei muito interessante do livro do comentarista da lição bíblica, ou seja, talvez o principal livro que você deveria adotar se você não quiser fazer investimento em obras externas. Por quê? Porque a visão do próprio comentarista é subsídios, informações adicionais, ou seja, a lição bíblica é um resumo. O livro do autor vai ser mais extenso e aí vai favorecer sua análise, sua interpretação.
Diz assim: a principal preocupação do autor dos Reis é demonstrar com provas irrefutáveis que a obediência à lei pelo rei e, consequentemente, pelo povo, leva-lhes à prosperidade, enquanto a desobediência sempre tinha consequências pesadas, culminando nos exílios assírio e babilônico. Caso eles persistissem na desobediência, diz Deuteronômio, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. O autor dos Reis coloca quase totalmente a responsabilidade pela desobediência inteiramente no rei, entendendo que eles deveriam ser guardiões da lei, facilitando a sua obediência ao povo e jamais incentivando a idolatria, como fez Jeroboão, que serviu de modelo de perversão todos os demais. Então, perceba que existem informações até de um âmbito um pouco mais geral no livro da lição bíblica, mas não na própria lição bíblica em alguns momentos. Portanto, fica também mais essa como quinta indicação de livro. Do custo financeiro, se você for observar, o mais barato é exatamente o comentário feito pelo comentarista da lição bíblica. Então, esse livro comentário, ele vai ser o mais acessível, tá certo? Antes que alguém até pergunta aqui nos comentários qual é o melhor título a poder empregar primeiro o seu recurso financeiro. Então seria esse. O segundo, o livro Donald Wiseman, certo? Primeiro e segundo Reis, introdução e comentário. Este livro aqui, até para você não esquecer qual é a capa. Perfeito? Tá aqui ele. Opa, agora sim. Bem, avançando um pouco mais, vamos falar aqui sobre o sexto e último livro. E por que eu deixei esse por final? Ele tem aí algumas informações que podem, talvez, eventualmente, não vou dizer que todo mundo, mas que pode surpreender muita gente. Aí, isso eu acho interessante porque o livro ele não apenas aborda a perspectiva de primeiro e segundo reis, mas sim toda a Bíblia, em específico, obviamente, o Antigo Testamento. E o nome do livro é Aqueles da Bíblia, de André Heinck, certo? Um material que eu acho muito bom. Olha o que diz aqui, um pequeno trecho do material do livro dele. Qual nome dá para o povo de Deus? Essa é uma indagação que ele levantou. E alguém pode pensar, puxa assim, como assim? Qual nome dá ao povo de Deus? E existiria dificuldade quanto a isso? Bem, olha o que ele diz aqui. A dificuldade estava no fato de ter disponíveis pelo menos 3 denominações diferentes. Olha só, hebreu, israelita e judeu. Dependendo do momento histórico, um não se aplicava ao outro. Um judeu era israelita, mas o israelita não era necessariamente judeu. Decidi manter o termo judeu apenas para os descendentes de Judá. Está falando aqui uma escolha que ele fez, da tribo do sul. E israelita exclusivamente para os membros do reino do norte, Israel. Isso serviu para marcar a diferença que eu pretendia ressaltar naquele momento. Tal classificação não será suficiente para esse livro, no qual a cronologia entrou como outra base da narrativa. O problema está no fato do termo judeu ter sido historicamente usado apenas no período helenista, século III a.C. Olha que interessante. Quando existia uma província grega chamada Judéia, cujos habitantes eram chamados judeus e estavam ligados a um estilo de vida mais tarde denominado judaísmo. Antes disso, o termo mais próximo aos textos bíblicos seria judaíta. Olha que interessante, quem sabia dessa informação? De ser chamado, o emprego mais adequado, correto, judaíta. Como o mesmo tipo de sufixo aplicado a eframita, manassita, gadita, levita e outros substantivos correspondentes às tribos de Israel, os israelitas. O mesmo ocorreu com o território em que eles viviam. Nos tempos do Antigo Testamento era Canaã, depois Eretz, Israel, terra de Israel, ou apenas Israel no Novo Testamento. Havia Judéia, Samaria e Galileia. Mas após a revolta de Simão Bar Kokhba
em 135 depois de Cristo, espero que seja esse o nome dele, né? Se não for, também ficou desse jeito mesmo. O imperador Adriano a renomeou como Palestina, em referência aos filisteus, como medida punitiva. Ou seja, não se trata de uma simples questão de palavras impostas. Tais substantivos estão relacionados a grupos específicos e a momentos históricos determinados. Perceber que nenhuma nomenclatura pode ser usada de maneira irrestrita para o povo da Bíblia, em qualquer tempo ou local, me fez refletir acerca do problema da construção da identidade de Israel. Pronto, aqui finaliza esse pequeno texto do livro e julgo ele como um todo muito positivo. Não é empregado ele na íntegra para 1º e 2º Reis, mas uma parte importante sim, uma parte significativa. Essas são as 6 obras, os 6 livros que eu julgo imprescindíveis você ter para estudar o livro de 1º e 2º Reis. E se você quer um subsídio adicional, mais materiais, mais informações, mais insights como este e outros desdobramentos, inclusive outros materiais que porventura eu venha descobrir ao longo desse trimestre, você tem acesso no link do canal do Telegram. Esse link está na descrição do vídeo. Portanto, se você não faz parte desse grupo, que já consta aí com uma quantidade significativa de pessoas, faço o convite para você fazer parte deste nosso grupo, deste nosso canal. Não se preocupe, não paga, não existe pessoas falando bom dia, boa tarde, é apenas eu postando o material, é apenas eu colocando aquilo que interessa a você, a Escola Bíblica Dominical, tá certo? Se você, porventura, chegou neste vídeo primeiro e não acompanhou a conversa, o bate-papo que eu tive com o comentarista da lição bíblica da CPAD, o pastor Clayton Ivan Pomerim, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, bem como também ele vai aparecer agora aqui, no canto da tela, onde você vai poder aproveitar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo e poder aí ter esses elementos de subsídio adicionais, certo? Não é um resumo da lição bíblica e não é apenas uma explanação de cada uma delas. Então aguardo você na nossa próxima aula, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tchau!